Eu vou trazer uma palavra aqui para vocês. Bom dia, Nira. E desde semana passada Deus tem ministrado essa palavra no meu coração, porque toda segunda-feira nós estamos aqui, né? Bom dia, Jana. Toda segunda-feira nós recebemos uma palavra, um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Só que, Elaine, acho que seu microfone tá aberto. Desculpa. É minha gata que tá aqui. Desculpa. Imagina. Nós recebemos uma orientação, nós recebemos uma palavra, né? Quantas pessoas já passaram pelo nosso Café com Sabedoria nas segundas-feiras? Nós recebemos uma palavra sobre Axa, que reivindicou as fontes superiores e inferiores. Nós recebemos uma palavra de Êxodo 14. Já não te dei uma palavra? Vai, você está perguntando o que para mim? Nós recebemos palavras de incentivo, de encorajamento, de Deus falando que vai dar o crescimento, mas o que nós temos feito com essas palavras? Porque senão fica muito fácil nós virmos aqui toda segunda-feira, receber uma palavra, mas nós temos colocado essas palavras em prática? Nós temos nos movimentado? Ou será que nós nos acostumamos a vir aqui toda segunda-feira e ouvir uma palavra? Talvez o medo, talvez a ansiedade nos paralisa e nós continuamos do mesmo jeito, na mesma situação. Se vocês prestarem atenção, todas as palavras que foram liberadas aqui nas últimas 4 segundas-feiras foram palavras de crescimento, foram palavras de avanço. Mas será que nós temos avançado? Ou será que nós temos ouvido a palavra e essa semente ela tem morrido no terreno infértil do nosso coração? Então hoje eu quero que vocês parem e pensem o que vocês têm feito com as palavras que têm sido liberadas aqui na segunda-feira. Porque esse grupo, ele não é simplesmente para nós estarmos aqui na segunda e ouvir uma palavra, não. Esse grupo é para que nós, que começamos como empreendedoras, possamos crescer em Deus, avançar e nos tornarmos aquilo que Deus tem para nós. Se você está aqui hoje, você sabe que Deus tem uma palavra sobre o seu negócio. Deus tem um propósito com o seu negócio. E o que você tem feito com essa palavra? Porque lá fora, os outros empresários, eles têm o dinheiro, eles têm os contatos, mas muitas vezes eles não têm a palavra. E nós temos a palavra. Esse é o diferencial dos diferenciais. Nós temos uma palavra. E o que nós temos feito com essas palavras que Deus tem liberado sobre as nossas vidas na segunda-feira? O que a Vanessa tem feito com essa palavra? O que a Carla tem feito com essa palavra? O que a Anira tem feito com essa palavra? O que a Elaine tem feito com essa palavra? O que a Juliana tem feito com essa palavra? O que a Lani tem feito com essa palavra? Meninas, nós precisamos nos levantar nessa segunda-feira. Porque muitas de nós não saímos da onde nós estamos hoje porque nós não nos posicionamos, porque nós não nos levantamos, porque nós não fizemos o que era para ter sido feito. Nós nos acomodamos, nós paramos. E aí muitas vezes a gente tá pedindo para Deus, Deus abençoa o negócio, Deus põe as tuas mãos, Deus dá crescimento. Só que Deus já deu a palavra. O que nós fizemos com essa palavra? Será que nós nos acovardamos e paramos? Será que nós enterramos essa palavra? O que nós fizemos com aquilo que Deus nos entregou? As oportunidades, elas aparecem, mas muitas vezes elas não voltam. Qual oportunidade você tem deixado passar hoje? Qual oportunidade você tem desperdiçado hoje? Oportunidade talvez para crescer o seu negócio, oportunidade talvez para crescer aquilo que você tem feito de maneira profissional. Então, nessa segunda-feira, a palavra é muito simples e muito prática. O que você tem feito com as palavras que têm sido entregues aqui nas segundas-feiras? Nós precisamos sair desse
estado de, ah não, aqui tá gostosinho, eu tô cômoda aqui, tá gostoso aqui, eu vou permanecer aqui. Não. Deus tem crescimento para nós. Deus tem crescimento para o nosso negócio. Deus não ia nos dar uma terra que não produzisse. Deus não ia nos dar algo que não frutificasse. Se Deus deu, Ele precisa que nós nos posicionemos, que nós nos levantemos, que nós façamos algo. O que a gente não está fazendo? Por que não está crescendo? Por que não está frutificando? Então, nessa manhã, que vocês possam trazer essa reflexão para o coração de vocês. Por que não está crescendo? Por que não está frutificando? Se eu tenho uma palavra, não está crescendo porque falta dinheiro. Não está crescendo porque está faltando atitude, posicionamento, ação. Algumas coisas Deus faz, mas a outra parte somos nós que precisamos fazer. Esse grupo é para que uma incentive a outra, para que uma ajude a outra. Como que ajuda? Eu escuto o testemunho da Vanessa e eu falo assim, não, eu sirvo o mesmo Deus que a Vanessa. Se Deus está fazendo na vida da Vanessa e ela tem uma palavra, eu também tenho uma palavra, Deus também tem que fazer na minha. Não, a Carla está crescendo. O que ela está fazendo? Ela tem a mesma palavra que eu, ela serve o mesmo Deus que eu. Se a Carla está crescendo e ela está fazendo e ela tem uma palavra, opa, eu também tenho uma palavra, eu sirvo o mesmo Deus. O que eu não estou fazendo? Esse grupo precisa funcionar assim. Uma ouvindo o testemunho da outra, uma vendo a vida da outra e falando assim, não, eu sirvo o mesmo Deus. Então, o que eu estou fazendo de errado que eu não estou crescendo? Por que eu não estou crescendo? Por que eu estou travada? Por que eu estou parando? Então, que nessa segunda-feira nós possamos nos ver como um grupo que faz parte de um corpo. Nós somos um corpo. E o corpo serve para quê? Para trazer amadurecimento. Então, que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer. Deus te deu uma palavra. Ele quer que você cresça. Ele quer que você dê frutos. Ele quer que você dê flores. Ele quer que você produza algo. Se não está produzindo ou se o que está produzindo é pouco, é porque alguma coisa precisa ser feita. E não é de sabedoria humana que nós estamos falando. Nós estamos falando da sabedoria divina. Muitas vezes você está pedindo para Deus o que fazer, mas Deus já te mostrou o que é para você fazer. E muitas vezes você está com medo de fazer. Quando eu comecei com a minha loja, eu lembro que no primeiro ano, a loja já tem 2 anos de loja física e 3 anos de empresa. Eu lembro que no primeiro ano, eu tentei arrumar emprego umas 3 ou 4 vezes. Em uma dessas vezes, eu fui até na casa da Carla, falei, Carla, vamos orar, vamos tirar uma palavra. Deus tem que abençoar, eu preciso voltar para o Tausch, eu quero trabalhar lá de novo. Eu vou para o administrativo. E Deus quieto, Deus não falava nada. E eu lá orando, e eu lá pedindo. Sabe por que Deus não falava nada? Porque Ele já tinha falado. Ele já tinha direcionado. Ele já tinha mostrado. Mas aí nos momentos de dificuldade eu queria voltar para trás. Nos momentos de dificuldade eu achava mais fácil ser CLT. E o que eu estou vivendo hoje, se eu tivesse voltado? Se eu tivesse desistido? Se eu tivesse parado? Eu não estaria vivendo. Então hoje que você possa pensar, qual foi a palavra que Deus te deu? Busca lá na sua memória, qual foi a palavra que Deus te deu? Se Deus falou para você abandonar esse negócio, abandona. Mas se Deus não falou, se Deus não te direcionou a isso, ou se Deus ficou quieto, continua fazendo o que você está fazendo. Não volta para trás. Não desiste. Não para. Vai devagar, mas continua, se mantenha em movimento. Porque o Senhor vai honrar a sua perseverança, o Senhor vai honrar a sua obediência, o Senhor vai honrar a sua entrega. Amém? Nessa segunda-feira que você possa trazer à sua memória qual foi a palavra que Deus te entregou.
e que você seja obediente a essa palavra. Tamires, mas eu não tenho dinheiro. Deus não trabalha com dinheiro. Deus trabalha com entrega. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com confiança. Então confia na palavra que Ele te entregou, não importa a situação. Para de olhar para a tempestade. Pedro estava na praia, ele tinha pescado a noite toda, não tinha pego nenhum peixe. Ele estava olhando para o mar, para a situação. E aí Jesus chega e fala assim, sob a minha palavra, lança a rede de novo. Mas Jesus, eu já fiz isso a noite inteira. Mas lança de novo, agora está debaixo da minha palavra. Deus não trabalhou com dinheiro, Deus trabalhou com fé e com obediência. Pedro lançou de novo a rede, obedeceu e creu. E ele pegou tantos peixes que a rede quase se arrebentou de tanto peixe que ele pegou. Ah, mas ele não podia ter pego o peixe durante a noite toda? Podia. A diferença é, ele não tinha a palavra. Quando Jesus chegou, Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. Então esse é o nosso diferencial, nós temos uma palavra, não importa a situação do Brasil, não importa a situação econômica, não importa quanto de dinheiro você tem na conta. Se você tem uma palavra, essa palavra serve e é suficiente. Você não precisa de mais nada, você só precisa seguir com essa palavra. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer pedir uma oração específica por algo?